Ninguém sabe como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Só sabemos de uma coisa. Será totalmente diferente do que é hoje. Alguém podia imaginar, quando acabou a guerra, que o mundo ia mudar tanto? É uma reinvenção do mundo que o desenvolvimento está fazendo. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Antes do Brasil existir, como é que era o mundo? O Brasil nasce sob o signo da utopia. A terra sem mares, a morada de Deus. Há 1000 anos atrás, de lá pelo ano 1000, tem cartas que falam de uma ilha Brasil. Isso significa que o nome Brasil não vem do pau-brasil, não. Isso aqui era a Ilha Brasil, que alguns navegantes sabiam. Mas um dia, os portugueses precisaram fazer uma descoberta oficial, mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito, fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, com a humanidade indígena. Humanidade diferente. De uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito, que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Os Brasis, como eram chamados os nossos antepassados indígenas, costumam ser classificados de acordo com a língua. Em 1500, poderiam totalizar entre 1 e 8 milhões de pessoas, distribuindo-se da Foz do Oiapoque ao sistema fluvial Paraná, Paraguai e Uruguai. Num certo momento, depois dos primeiros povoadores, que eram de várias procedências, de várias línguas, vêm os tupis-guaranis. Eles devem ter vindo do oeste ou noroeste da Amazônia, desceram até a depressão do Pantanal e um dia atravessaram o Planalto brasileiro, chegando aos litorais. E a partir do litoral, um braço foi para o norte, outro braço foi para o sul. Os tupis eram muito mais aguerridos, muito mais diversificados na sua cultura. Eles expulsaram os homens do Sambaqui, ou escravizaram, ninguém sabe. E, curiosamente, nessa diáspora fantástica da marcha dos tupis, eles foram até a Amazônia. E foi exatamente esse quadro, deixado pelos tupis, é que os portugueses um dia vieram encontrar. Assim esses povos existiram por séculos. Chegaram a conhecer a natureza em detalhe. Sabiam o nome de cada bichinho, de cada planta. E sabiam para que servia ou não servia. Viveram aqui por menos de 10.000 anos, comungando com a natureza. Tiraram da natureza dezenas de plantas selvagens e domesticaram, ajeitaram, para poder plantar na roça tudo junto.
Não era, obviamente, uma nação, mas tão só uma miríade de povos tribais. Viviam em aldeias, cada uma unidade social distinta, autossuficiente. Um índio, na força da sua cultura, ele se basta a si mesmo, ele é autossuficiente. Ele sabe fazer tudo o que ele vai precisar ao longo de sua vida. Sabe fazer a sua casa, sabe fazer a sua roça, plantar e colher, sabe fazer os seus instrumentos de trabalho, seu arco, sua flecha, sua canoa, sabe fazer esteira, sabe fazer rede e sabe identificar as espécies do seu ambiente que servem como alimento ou como medicamento. Os tupinambás, povo que entrou em contato mais direto com os europeus, eram brasis que se dedicavam, antes de mais nada, à guerra e à festa. A função social da guerra entre os tupis era uma função em face do seu caminhamento ao longo de grandes espaços. E em toda parte os tupis guaranis deixaram nomes para os acidentes, para as faces das escarpas, para os rios, para as regiões. Então o colonizador encontrou um país que já tinha referências deixadas pelos povos tupis. Acreditando na vida após a morte, divisavam um paraíso, o Guajupiá, um jardim de sapucaias, todo feito de cantos e danças. Para um índio não existe muita diferença entre a realidade acordada e a realidade do sonho. O parto, o mundo dos espíritos, os pássaros, tudo está entrelaçado, não é? Quer dizer, tem um espírito em cada coisa, um espírito na hora da colheita, um espírito na hora do plantio, um espírito que mora no fundo das águas e rouba a alma das pessoas, um outro espírito que perturba, o espírito do tatu, o espírito disso, do macaco. A aldeia Tupinambá era composta por 4 a 8 malocas, medindo às vezes mais de 100 metros de comprimento. Em apenas uma maloca, podiam morar até 600 pessoas. Parece a casa um labirinto. Uns cantam, outros choram, outros fazem farinhas e bebidas. Porém, é tanta a conformidade entre eles que em todo ano não há uma só peleja. E com não terem nada fechado, não há furtos. Se for a outra qualquer nação, não poderiam viver da maneira que vivem. A aprendizagem da convivência e da sobrevivência era feita a partir do modelo dos mais velhos, e no fazer e no refazer. A autoridade, exercida pelos morubixabas, sustentava-se nas atuações carismáticas e no comércio de pequenas dádivas e favores. A liberdade sexual era grande. É certo que o adultério feminino podia acabar em espancamento, mas o fim do casamento, por iniciativa do homem ou da mulher, era simples e sumário. A homossexualidade era comum, sem a preocupação de se fazer dela um segredo.
A divisão de tarefas entre homens e mulheres era nítida e marcada desde a primeira infância. O menino tem que ser formado para ser um índio, um caçador, um guerreiro. A menina para outras tarefas. Então isso já começa simbolicamente. Se o filho é homem, o orgulho do pai é colocar na beira da rede do filho um arco e flecha em miniatura, para mostrar que ele vai ser um guerreiro, um caçador. Para a menina, põe uma tanguinha, pequenininha, bonitinha, é para induzir a menina a ser uma tecelã, uma mulher trabalhadora. As mulheres cuidavam da roça, do preparo da comida e do cauim, o vinho que animava as festas tupi. Eram da alçada masculina a fabricação de arcos, flechas, bordunas e canoas. Entre os indígenas, nunca houve uma delimitação clara entre trabalho e arte. Essa coisa eu encontrei entre os índios. Os índios também, cada coisa que eles fazem, eles querem que ela seja perfeita, porque cada coisa os retrata. É vontade de beleza. Há poucas coisas mais resistentes que uma etnia, do que a identidade de um povo. Há muito pouca coisa. Mais que aço, mais que qualquer bobagem. Material é duro. Uma etnia é dura. Se o pai pode criar os filhos, se o filho se cria na tradição dos pais, na língua dos pais, ele permanece sendo ele. Por quê? 4.000 anos que os ciganos são ciganos. Ou que o judeu é judeu. Por quê? Por uma identificação íntima, secreta, lá dentro. Ele sente que é judeu. E esta convicção que faz dele um judeu é a mesma convicção que faz dos índios índios. A poesia, a música, a dança e o vinho permeavam toda a vida social dos Tupinambá. Mas a mais honrada atividade dos Tupinambá era a guerra. Entre eles, a convivência era pacífica e amigável. Com seus inimigos eram implacáveis. Havia uma ética na guerra. Se um inimigo caía em poder de alguém, aquele que o aprisionava batia-lhe com a mão no ombro, dizendo-lhe: "Faço-te meu escravo." Fugir? Nem pensar. O prisioneiro Tupinambá está preparado para ser devorado fisicamente, mas não moralmente pelo estigma da covardia. Suas técnicas bélicas surpreendem até hoje. A habilidade do guerreiro permitia flechar o olho de um pássaro em pleno voo. Havia uma estética na guerra. Gastavam, às vezes, todo um dia exibindo seus inimigos e os insultando, para mais tarde caírem num corpo a corpo feroz.
No mar se fazia guerra também. As flotilhas tupi eram compostas de 100 ou 120 canoas. Em poucos dias, era possível irem de Bertioga à Baía de Guanabara. Os prisioneiros que os tupi faziam em suas guerras eram sacrificados e comidos. Era o momento máximo da vida da aldeia, a sua grande festa. O prisioneiro é levado à aldeia de seu amo. As mulheres e crianças é que primeiro gritam, saltam, dançam e batem-lhe. Cobrem seu corpo com cinzas, raspam suas sobrancelhas. Prendem-no e dão-lhe uma índia para o seu serviço, inclusive o sexual. Tudo pronto, é marcado o dia da festa. Os índios levam consigo o prisioneiro, de sorte que bebam e se divirtam juntos. No dia seguinte, antes do amanhecer, já estão todos de pé, cantando e dançando em volta da Ibirapema, o tacape executor. O prisioneiro está com uma mussurana, uma grossa corda, amarrada em volta de todo o corpo. A seguir, toma o tacape aquele que vai executar a vítima e diz: quero matar-te, pois tua gente também matou e comeu muitos dos meus amigos. Responde-lhe o prisioneiro: quando estiver morto, terei ainda muitos amigos que saberão vingar-me. Depois, golpeia o prisioneiro na nuca, de modo que lhe saltam os miolos, e imediatamente levam as mulheres o morto para o fogo. Raspam-lhe a pele e tapam-lhe o ânus com um pau. A esposa provisória do prisioneiro chora um choro ritual. O corpo é cortado em pedaços e assado. As vísceras são dadas às mulheres, que as fervem e com o caldo fazem uma papa, que chamam mingau. Quando toda a carne é repartida, voltam para casa, levando cada um o seu quinhão. O matador se recolhe em sua rede, durante dias. Sem participar do banquete, vai ele digerir o ato da morte. As coisas do mundo retomam os seus lugares. Fui estudar os índios urubus capó. Esses meus índios, de que eu tenho infinitas saudades, chamam-se a si mesmo Caapor. Caá é mata e Por é morador. Eles se definem como povos da floresta. Eles são os índios mais parecidos com os Tupinambá da costa brasileira. Eu queria estudar, queria saber como era o povo de que nós herdamos a forma de sobreviver nos trópicos. Isso tudo pode ser reconstituído pelos documentos do século XVI, mas é muito melhor ir vendo, eles estão vivos, e eu fui lá estudar isso. Os grupos indígenas brasileiros têm muitas diferenças de língua, de origem, mas há muitas coisas em comum entre eles. Cada um tem a sua roça, cada um tem a sua casa, mas ninguém é dono da terra. A terra é um bem comum daquela aldeia. Num grupo indígena, o que um sabe, todos podem saber. Ninguém se apropria da informação para transformá-la em poder político ou econômico para dominar outras pessoas, para ganhar dinheiro. Num grupo indígena, o chefe é o representante da tradição, da experiência, da cultura daquele povo, é o grande mediador. Mas ele não dá ordens a ninguém. Um chefe índio não dá ordem. Um índio ia achar muito engraçado se outro índio desse uma ordem para ele. Fomos para dentro das aldeias e vivemos lá meses. Esses índios tinham muito carinho comigo e eu muito carinho com eles. Chegamos a ter uma grande intimidade. Um informante muito importante era Campocu.
Esse é o homem mais sábio que eu conheci na vida. Ele me ditou uma genealogia dele de 1.100 nomes. Qual é o nobre que é capaz de ditar espontaneamente 1.100 parentes? Para esses índios é muito importante a herança, e por isso é que eles guardam dessa forma extraordinária a sua genealogia. Ao final, numa noite, na casa de Anancampucu, encaminhei o assunto para a antropofagia ritual. Queria confirmar com ele a descrição dos antigos ritos antropofágicos. Não fiz pergunta alguma. Simplesmente tomei uma corda, disse que era o Tupinambá e contei que havia anos os Tupinambá da costa costumavam matar gente de outras tribos para aprisionar e comer. Enorme era a sua emoção. Por fim, não suportou e disse: "Você é meu irmão, o seu avô é meu avô." Anancampucu começou então a contar que seus antepassados também caçavam gente de outras tribos para comer. Esses meus carapó são Tupinambá tardios, Tupinambá de 500 anos depois, mudados radicalmente no tempo. Herdamos dos índios um vasto e complexo arsenal de técnicas para sobreviver e se deslocar nesse imenso território. Herdamos centenas de frutos, árvores, ervas, seu trato e seu uso. Herdamos o hábito do banho diário. Mas a herança nobre e profunda que os índios nos legaram é o testemunho de que é possível um povo viver magnificamente integrado à natureza, numa trama secreta de coexistência pacífica e amistosa. Um índio, desde que nasce, ele aprende a se relacionar com tudo de formas bonitas. Tudo tem rituais. Quer dizer, o índio festeja o plantio, o índio festeja a colheita, festeja o nascimento e não festeja, mas ele cultua a morte. O índio se enfeita muito, o índio canta muito, o índio dança muito, o índio brinca muito, o índio ri muito. Eu acho que é muito difícil para a nossa cultura suportar tanta beleza. Então, esse mundo que estava aqui quieto, entregue assim, num feio dia, chega o tabelião para dizer: descobri, está aqui.